Agora é o Afrânio, Jorge. Sumiu. É. Pergunta a ele onde que ele está, onde você está, Fran. Pois é. Já botou para gravar e sumiu. Afrânio. Ele nem não fechou o microfone nem nada, só sumiu. Já está gravando e eu não estou ouvindo ele. O que que a gente faz? Vamos fazer a prece? Faz a prece, Jorge. Vamos fazer a prece. Vou fechar o microfone por causa do barulho. Então, vamos ler uma paginazinha pequenininha aqui. Postais para a Terra. Chiquito de Moraes. Para ajudar quem sofre, diz você que nada tem. Nada digas, porém, não posso, na sementeira bem. Se você tudo perdeu e crê não poder servir, escute, recomecemos, você consegue sorrir. Deus Pai, de amor e bondade. Obrigada, Senhor, por tudo que transcorreu conosco no dia de hoje. Que a vossa doce paz está progressivamente no coração das almas predispostas à renovação. E também dos espíritos fora do corpo, bastante endurecidos. E possam esses, doravante, começar a enxergar essa verdade maior. E nós outros, no vaso físico, possamos ter entendimento quanto ao comportamento imperativo da educação e da disciplina. Que a vossa doce paz seja conosco. Agradecemos por tudo, até pelo corpo físico, muito embora alguns com os problemas pertinentes à expiação. Muito obrigada por tudo. Que a vossa doce paz seja com todos nós e ainda aos nossos irmãos que não adentraram ainda em sintonia com o grupo, que recebam também essas vibrações de paz, de amor e de harmonia. E bem como aqueles outros que não puderam, por compromissos, que os seus lares também possam ser visitados, envolvendo-os a todos. Graças a Deus, damos por aberta a reunião do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. A Frane está me ouvindo? E por que não está falando? Gente, ele continua sempre sem som. Sem som. Sem som. E agora, ouviram? Agora estamos ouvindo. O problema é o mau contato aqui. É porque assim, não estava nem com o microfone fechado. Entendeu? E agora? Agora está normal? Agora está normal. Mas você tem que ficar... Se o telefone dele estava fechado, não dá para ver aqui, né? Não. Quase sempre se vê, né? Eu não estava vendo, para mim estava aberto. Assim, a imagem dele estava aberta, mas o som não. É porque o microfone está com mau contato. Não é o microfone, é um aparelho. É um aparelho, entendeu? O fone buraquinho tá bom. de botar o fone está com mau contato. Meu Deus do céu. E não é a primeira vez não, né? Agora tá legal, né? Bom, então hoje estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 453, né? Isso. E vamos lá. Bom, então, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, né? Várias vezes.
aquela história do Divaldo, que atendeu o pessoal e não sabia se era morto, se era vivo, e assim por diante, né? Mas lê aí, Elisa, o que você tem a ler, que depois nós vamos fazer o comentário. Tá, no livro Filosofia Espírita, né, pelo Espírito Miramês, na psicografia de João Maia Nunes, o volume é 9, e a pergunta é 453, ele coloca como item 45, que é a consciência da existência de faculdades. A dupla vista não é privilégio somente do espiritualista, nem do considerado médium espírita. É um dom que se manifesta nas pessoas que têm essa faculdade aflorada e que, por vezes, ignoram que a possuem, achando natural essa manifestação da sua sensibilidade. A natureza divina não escolhe esse ou aquele porque pertence a tais ou quais religiões ou filosofias. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas capacidades espirituais. Há várias pessoas dotadas de dupla vista, espraiadas em todas as comunidades, em todos os países e em todas as famílias. No entanto, é bom que aqueles que têm esse dom aflorado compreendam qual o motivo de sua faculdade em exercício e a usem para o bem de todas as criaturas que vierem a passar por seu caminho. Já leu os 2 parágrafos? Sim. Certo. É isso aí, o que ele está falando é mais ou menos, não, é sobre essa questão, que essa questão de mediunidade, tá? É uma questão que não existe assim religião, não existe lugar, nada disso. Tá? O senhor Roberto está tentando entrar. Na Consuelo, boa noite. A mediunidade, ela não tem dono. Boa noite É só a da todos. doutrina. Boa noite. É só da doutrina espírita, é só da Umbanda, do Candomblé, né? Sei lá, de outras doutrinas que também usam a mediunidade. Não, não tem dono. A mediunidade pode estar em qualquer lugar, tá? Pode estar, né, no incrédulo, no ateu. Conforme foi falado aqui, tá? Ela é decorrente da organização física preparada para isso. Se a pessoa quer assumir ou não quer assumir, isso é problema dela. E muitos nem se informam sobre isso. Daí essa pergunta do Kardec. Esse é o grande lance da pergunta dele. Tá? Que tem pessoas que não têm o mínimo conhecimento a esse respeito. Não sabe nada a respeito disso. Tá? Como é que, né? Não tem informações e não procura também. Uns não querem nem saber mesmo, e outros também, né? E nós vamos ver dentro da Igreja Católica muitos médios, vamos ver dentro dos evangélicos, dos protestantes, muitos médios. Em tudo que é lugar nós vamos ver médios, nas ruas, em outros lugares, né? Às vezes a pessoa não frequenta religião nenhuma. Uma vez eu fui ali em Brás de Pina, a menina lia assim, sobre a vida dos outros num copo com água. Eu fiquei curioso, qual a sua religião? Não frequento igreja, não frequento nada não, nem terreno de Umbanda, nada. Eu simplesmente vejo, né, alguma coisa no copo. Mas ela estava cobrando? Não me cobrou nada. Né? Me levaram lá, não me cobrou nada. Isso que eu achei mais interessante, né? Que geralmente pessoas que não têm informação nenhuma cobram. É. Né? Por isso Outra que eu vez perguntei. eu passei em frente ao banco ali, que agora é Santander, era Real, ali no Shopping Leopoldina, aqui na Penha. Boa noite, Roberto. Boa noite. Antigamente ficava um monte de cigano ali, nunca mais eu vi. O meu filho, o Hector, era pequenininho, né? Aí veio uma cigana. Boa noite, Cláudio. Veio uma cigana. Deixa eu ler tua mão. Eu disse, eu não tenho dinheiro. Lê, não lê, lê, não lê. E ela tomou minha mão da minha mão, entendeu? E vou ler. Eu disse, eu não tenho dinheiro. Aí chamou uma garota. Olha, uma menina linda, linda, seus 16, 17 anos. Lê a mão dele aí. Aí ela olhou assim para minha mão. Mãe, deixa ele ir embora. Olha só. Deixa ele ir embora. Ele está indo ali pagar uma conta. E ele só tem o dinheiro para pagar a conta. Ele não vai dar nada para a gente, não.
Isso mesmo que a garota falou, né? Então, ela é uma cigana com mediunidade. Logicamente, algum espírito apitou isso no ouvido dela. Ela pode até pensar que foi ela, mas algum espírito que apitou isso no ouvido dela, né? Então, a gente vê que não tem dono a mediunidade. O Miramês fala aí nesse primeiro parágrafo. Não tem dono. E outro lance legal também, sobre a mediunidade, essa questão que... Bom, esse é um lance, aliás, que nós estamos falando, né? Sobre a questão da pessoa ter a mediunidade. Agora, saber se tem ou não é outra história também. Interessante. Que, voltando ao Divaldo, né? O Divaldo teve aquele problema, que atender a pessoa no balcão lá do INPS, não sabia se era vivo ou era morto, né? Entre aspas, né? E até que um chefe dele falou, não, quando chegar alguém no balcão, você olha para mim. Se tiver alguém lá realmente, eu sacudo a cabeça e tu vai atender. Se não tiver, tu fica no teu lugar aí. O cara ajudou ele assim. Até ele começar a saber distinguir um do outro. Mas aí, voltando ao Divaldo, o Divaldo, desde criança, que tinha essa questão mediúnica. Então, outra coisa interessante sobre essa pergunta. A criança, né, sabe distinguir. O Não, Miramês dá bem esse exemplo aqui, ó. Um exemplo que nem todos sabem que possuem a dupla vista. As crianças não têm noção de que possuem a visão espiritual. Muitas delas têm facilidade de ver o que se passa no mundo espiritual. Até conversam com os espíritos sem saberem quem são eles, assim como acontece com outras pessoas adultas que não têm conhecimento. Então parece que eu li o Miramês, né? É verdade. Então Também vamos lá, aqui mas eu não li, não, você vai ver daqui a pouco, que eu não li. Fala, Deixa eu dar um pitaco. No livro Missionário da Luz, no Desenvolvimento Mediúnico, lá no finalzinho, lá no final mesmo do livro, dos 4 últimos parágrafos, começando do último travessão, aí vem 1, 2, 3, 4. Missionário da Luz. Ele fala, o Alexandre, por André Luiz, tem aqui, o Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou um pulo de 4 linhas. Aí diz assim, todas as criaturas possuem, porquanto significativa percepção espiritual, não bastará, entretanto, perceber, é imprescindível santificar essa faculdade. Ele faz, mais da frente, ele faz também uma abordagem que vem de encontro a tudo que foi falado agora, nesse momento, né? E ele, atrás, ele conta os 3 ou 4 casos. Um rapaz, né, que tinha uma vida meio desequilibrada, que gostava muito de andar em bordel, falou do glutão. Isso. E falou de um outro senhorzinho lá, um bigodudo lá também, que queria ser médico psicógrafo, mas, infelizmente, as coisas não acontecem por falta da educação, né? Isso mesmo, eu me lembro desse parágrafo, desse item. Lembra aí, né? Capítulo. Mas é isso aí. Não fala mais alguma coisa, Jorge? Não. É isso aí. Esse livro, Missionário da Luz, tem essa passagem aí. Depois é interessante que eles na mesa tentando a mediunidade, saem, né, do centro, e vem uma menina, que é a irmã dele, ela com 16 anos, seguinte. pega tudo que os espíritos falam e fala para eles. É interessante que ela não é média ostensiva e passa toda a mensagem, porque a mente está tranquila, é um coração puro ainda, conforme fala lá. Exato. Né? Aí a gente reporta lá para o Kardec, né, as meninas, as 3 meninas, né? Por que elas? Porque elas de idade de 13, 14, uma coisa assim, né? 12, 13, 14, ou 14, 13, 14, 15, uma coisa assim. Acho porque ainda não estava visto. Isso que eu ia falar agora, ainda não tem a malícia que a gente tem de colocar a nossa... Claro, exatamente, Elisa. É isso aí. Inclusive, Paulo também, quando escrevia as cartas, chamava Tito, Timóteo, Lucas, tudo abaixo de 30 anos de idade. Timóteo, então, era um garoto mesmo. Acho que usava até fralda ainda. Hein? Tadinho do Timóteo. Quando eu desencarnar, ele está lá me esperando lá. Ó, você falou isso, né? Você disse que eu usava fralda. Não, Timóteo, a mãe dele, nós vamos ler no Paulo Estevam, que deu ele para o cristianismo, ele tinha 14 anos, se não me engano. Timóteo começou muito cedo, graças a Deus, né? Foi um grande colaborador do cristianismo primitivo. Bom, aí estamos falando sobre criança, né?
Falamos do lance do Divaldo, né? E a criança realmente, até os 7 anos, até uma coisa que a gente gosta de frisar bem, né? Digamos que esse perispírito da criança ainda não está totalmente preso ao corpo físico, tá? Isso é muito importante a gente saber disso para entender por que a criança tem essa facilidade de acompanhar o mundo espiritual. É aquela criança que tem um amiguinho invisível, né? Com o Divaldo aconteceu uma coisa engraçada, que ele tinha um índio amigo invisível que ninguém entendia nada, né? Todo mundo lá na família do Divaldo era católico ferrenho, e um dia a vó do Divaldo, que tinha desencarnado antes dele nascer, apareceu em espírito para o Divaldo e fala: menino, ele disse: sim, senhora, vai lá e chama a tua mãe que eu quero falar com ela. Diz que é Dona, não me lembro não, Dona Rita, vou usar o nome aqui, Dona Rita. Aí ele chega lá: mãe, tem uma moça aí fora querendo falar contigo. Ela: quem é? A Dona Rita. A mãe ficou branca, né? Dona Rita? Aí chamou a irmã: ó, o que o Divaldo tá falando aí, né? O Di, né? Lá na Bahia é tudo diminutivo, né? Os nomes não são completos. O Di tá falando aí. Fala, Divaldo, o que você tá falando aí? Não, que tem uma mulher aí querendo falar com minha mãe. É a Dona Rita. Aí uma olhou para a outra: e como é que ela é? Ah, ela é assim, tá com o negócio na cabeça assado, e tá com um broche, sei lá, de tal forma vestido. As duas quase morrem do coração, né? Que era a mãe delas, que tinha desencarnado. Elas não tinham informações espíritas, nem espiritualistas, né? Foi um desassossego. Acharam que ele estava doido de vez, né? O garoto pequeno. Então, essa questão da mediunidade em criança é essa questão do o perispírito muito folgado ainda, não está totalmente reencarnado. Depois dos 7 anos, quer dizer, 7 anos aí, digamos, não é assim, ó, fez 7 anos hoje, acabou o problema. Não é bem assim, não. É mais ou menos isso, tá? Desse primeiro ciclo, digamos assim, que quando o perispírito se ajusta mais ao corpo, a maioria das crianças perde essa mediunidade ostensiva, certo? Alguns continuam. E outros voltam a ter futuramente, na época certa, que também, conforme já foi falado do livro dos Mensageiros, mais ou menos tem uma data, tem um momento certo para a mediunidade voltar, tá? Retornar, né? Agora, o que eu achei mais legal nessa pergunta aqui, que Kardec faz uma menção, não a pergunta, mas o assunto é parecido, no livro A Gênese. Você pode dar uma procurada aí, Elias? Elisa. Elias, olha, Elisa. Elisa sou eu mesmo. Não, eu falei Elias antes, que eu. A hora que eu saí da firma, eu mandei o Elias empregado, porque amanhã é feriado, mas ele esperar uma certa pessoa lá amanhã cedo. Elias. Quer Tá, vir? Elias, né? O Tô com Elias Elias quer na cabeça. vir? Já adivinho, já tô com Elias na cabeça. É o capítulo 14 É do que livro A Gênese. desmoronou aqui um monte de coisa. Pronto. Capítulo. Consuelo, fiquei preocupado agora com você. Será que desmoronou aqueles milhares de livros, Consuelo? Não. Você já imaginou aquilo tudo caindo? Não, foi Bombeiro. um quadro, um retrato da Cristina e um rolo de contact transparente. Fala aí, Chama capítulo os bombeiros. 14. 14, item 36. 14, eu estou no 12. 14, Item. 36. Espera aí. Quem tiver ali, quem não é só ouvir. 29, 40, então já passou. 36. Pronto. Nós vamos falar sobre uma coisa que acontece, de repente aconteceu com todos nós, e nós, mesmo os médios, e não médios ostensivos no meu caso, pode ter acontecido, e nós não conseguimos captar. Tá? Sobre o agênere. A palavra agênere, ele significa aquele que não foi gerado. Tá? Isso aí está no livro da Gênesis, capítulo 14, no item Aparições e Transfigurações. O item 36 vai nos dar um alô sobre isso. Tá? A Elisa vai ler, quem não tiver o livro é só ouvir. Tá? O livro A Gênesis de Kardec. Então, Porque é só 2 parágrafos só, tá? Do livro A Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 14, que é Aparições, Transfigurações, no item 36, tá? Que diz assim: é de notar-se
que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências. Não poderiam ter dela as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica. Não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Bom, o cara está falando que quando se vê o espírito, né, são as aparições, tá? Não tem nada de matéria. Vamos lá. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Aqui tem uma notinha, quer que lê? Não, vai falar sobre... é muita coisa. Ah, não, é só isso aí. Pode ler, pode ler. O livro dos médios, né? Está falando, não, das moléculas fluídicas, desagregação das moléculas fluídicas. As materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram então conhecidas. Ah, tá, entendi. Que o William Crookes vai vir depois de Allan Kardec e estudar essa questão da materialização de espíritos, tá? Vai fazer várias experiências, tinha os médios certos, são os médios que oferecem condições para materialização. São chamados os médios de ectoplasmia ou efeitos físicos, né? Os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, sem prender nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal, atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Bom, agora vem o que a gente interessa aí ao nosso assunto aí, né? Que é esse aí, né? Vamos lá. Peraí. Tal caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aí está falando o item 1 aí, o que é, Elisa? Item 1. Segundo a Bíblia, este fato se deu na família de Tobias. No livro de Tobias. Essa história eu fui na Bíblia ler. Tá? Então, os agêneres não gerados, é uma palavra grega, que o a significa negação, tá? E gênese, né, geração. Então, são os não gerados, tá? Os agêneres são espíritos. E às vezes tem um acidente de automóvel. Um exemplo assim, tá? Eu não sei onde eu ouvi esse exemplo, mas eu gostei. Ele se materializa ali para dar uma opinião, um palpite, ajudar para socorrer alguma vítima. E tal, alguém faz a coisa certa lá, de repente chega o médico, puxa vida, quem fez isso aqui? Ah, foi aquele senhor, fui eu, mas foi aquele senhor que, cadê o senhor que me mandou fazer? Eles surgem, estão entre nós, às vezes ficam horas conosco, até viajam conosco, e depois se desmaterializam, ninguém sabe para onde. Né? Então, essa questão. Esse aí, até alguns médios, não todos, têm dificuldade em identificar. Tá? São espíritos bem, assim, entre aspas, materializados. E o livro de Tobias, tá? Para mim, é uma parábola. Tá? Esses livros da Bíblia, para mim, a maioria, não todos, mas alguns são parábolas. Esse de Tobias é uma história, justamente, de um cara chamado, não é Tobias é o filho, é Tobit. Tobit era um cara muito bom, olha só que coisa, lá na Bíblia gostava muito de dar esmolas. É interessante que a nossa doutrina fala, fora da caridade não há salvação. Ele mesmo falava, aquele que ajuda, com certeza vai ter uma boa chegada no reino dos céus. Né? E ele fazia muita caridade, e tem alguns lances que eu vou contar a história assim, bem rápido, só porque eu achei interessante, tem muito a ver com a doutrina espírita.
E ele gostava também que naquela época é o seguinte, quando alguém morria que era considerado bandido, malfeitor, ou mesmo assim porque os judeus eram muito perseguidos, né? Isso aconteceu na Síria. Às vezes matavam um judeu, ele ficava, já era jogado no lixo, gente. Era jogado no lixo para as feras comerem. Tá? Os bichos comerem. E ele se sentia muito mal em ver aquilo. Ele achava que todo homem tinha direito de ter um enterro digno. No final da tarde, ele ia lá, já escurecendo, fazia uma cova e plantar e enterrava esses cadáveres. Ele achava que isso também era assim, uma ajuda para aquele espírito, quer dizer. Mas, com certeza, né, gente? E uma vez, o que aconteceu com ele? Ele casou-se, teve um filho chamado Tobias, o filho, tá? Casou-se, teve um filho chamado Tobias. E alguém viu ele enterrando lá um judeu, falou para o pessoal lá da Síria, né, os guardas da Síria. Desculpa eu falar, é que meu filho está me ligando, eu preciso falar com ele. Tudo bem. Só um Vai lá, instantinho. Cláudio. Vai lá. Tá. Então, ele é expulso da cidade, tomaram todos os bens dele, etc. E ele vai ter um monte de história, vai para outra cidade, fica cego. Ainda pensa, puxa bem, eu fiz tanto bem e estou cego, mas, bom, se Deus assim quer, eu faço. Bom, quando ele está nessa outra cidade, o Tobias se torna homem, ele fica com medo de morrer. Ele tinha guardado com um amigo dele um dinheiro, caso dessas necessidades, e ele fala para o Tobias, eu posso morrer a qualquer momento, vá procurar esse meu amigo que está com esse dinheiro guardado, está aqui a senha para você pegar esse dinheiro. Mas procure alguém para te proteger. E aí que é o lance legal, né? Deus envia, entre aspas, um anjo, o Rafael, para ajudar o Tobias. Só que ninguém sabe que é anjo. Ele se emprega na casa do Tobit, é o tipo segurança do Tobias. E o mais interessante é que quando o Tobias vai para lá, o Rafael já pensa. Tinha uma mulher lá, que essa história é conhecida, que tinha se casado 7 vezes. Olha lá Jesus respondendo lá em Marcos, né, daquela que casou 7 vezes e todos morreram. E tinha um demônio que matava os maridos e ela era intocada, ela era virgem, apesar de ter 7 casamentos. E era a mulher, fala lá na Bíblia assim, que Deus tinha enviado para o Tobias. Olha só o planejamento reencarnatório. E o anjo vai lá e acerta tudo. No final da história, né, que é muito detalhada, né, o anjo se revela. Né? Eu sou um anjo, eu não quero dinheiro, não quero nada, vocês continuem tranquilos, mas eu vim aqui sobre a permissão e ordens de Deus. Quer dizer, nós falamos sobre isso na aula passada, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. E o anjo vai ajudar, porque quem faz o bem tem sempre a ajuda de um anjo. Então, é o agênere mais famoso que existe na Bíblia. Tá? É o do livro de Tobias, o anjo Rafael, que usa outro nome lá como empregado lá da casa de Tobias. Né? Então, esse é o lance do agênere. Esse anjo aí demorou uns 3, 4 meses. Não, foi um estudo não. Uns 2 meses materializado. Logicamente, à noite devia se desmaterializar alguma hora e voltava na hora necessária. Né? Então, esse é uma das coisas que eu achei muito legal para essa pergunta, essa questão do agênere. Do agênere, todo mundo tem dificuldades de Distinguir, né? distingui-lo. E a pergunta está lá. Como é a pergunta mesmo, Elisa? Pode ver aí, 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Pois é. Né? Às vezes tem consciência que é médium, tem mediunidade, mas mesmo há casos que passam por cima, né? Desse esclarecimento, desse conhecimento. Né? Eu achei muito interessante esse caso aí. Tá? Então, essa consciência, nós já comentamos, tem gente que não é espírita, que não tem, uns procuram se ajudar, se procuram saber por quê, outros não, etc. E geralmente, agora entrando no centro espírita, geralmente aqueles que procuram saber se tem ou não mediunidade, está vendo coisa e não compreende, né, vão procurar algumas vezes na casa espírita. E a casa espírita tem que estar sempre preparada para recebê-los. Ter um atendimento fraterno para que possam realmente esclarecê-los a respeito do que é a mediunidade, como deve se portar, e fazer um trabalho com essas pessoas para que ela realmente entenda o que tem. Né?
Nós vimos muito isso lá no Maria Vaz, né? As pessoas chegam até meia... realmente, para quem não entende nada, realmente é muito, muito, muito difícil. Então, feliz é aquele que, quando está nesse momento aí de ter a consciência de que tem a mediunidade, está a procurar a casa espírita, está procurando um lugar ideal. Porque nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma filosofia trabalha tanto, explica tanto, né, o fenômeno mediúnico como a nossa doutrina. Eu acho que isso é muito bom por parte da doutrina. Que quem sofre esclarecido sofre menos do que aquele que não tem ideia nenhuma do que está passando. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Deixa eu só explicar uma coisa também. Esse livro de Tobias não está em todas as Bíblias, não, tá? Como ele é meio espírita, esse livro de Tobias, ele não está na Bíblia protestante. Interessante isso, né? Está na católica e outra. Não está. Aí eu procurei na Almeida, que eu tenho, no Almeida, então não tem. Não tem. Eu fui na Jerusalém e na católica também tem. Só que a Jerusalém eu acho ela com uma linguagem mais coerente, mais imparcial, né? Interessante isso também, né? Aquele problema que nós comentamos sobre a Bíblia, que tem 66 livros, mas algumas só tem 62 livros, devido a isso. Esses pequenos detalhes, né? Sim. Pequenos detalhes. Tá? Alguém comenta alguma coisa sobre essa questão, principalmente da casa espírita, está preparada para receber esses, né, os amigos que começam a ter consciência do fenômeno mediúnico? Não é para ler o próximo parágrafo, não? Deixa o senhor Roberto falar e vamos ler. A casa espírita tem que estar preparada porque é a casa dos espíritos. E se a pessoa tem uma mediunidade que está aflorando, é em função de espíritos que têm que ser educados, têm que ser tratados, têm que ser orientados. Aí é obrigação, é dever, né? É a casa espírita, né? Está lá para esclarecer, né? Tudo isso. Exatamente. Né? Orientar para ensinar. Exatamente. Então é bom que a casa espírita tenha sempre alguém que estude, que se prepare, né, para esse atendimento. Né? Exatamente. Ninguém quer comentar nada? Prima, Consuelo, Jorge? Não, tudo tranquilo. Vamos ler então o último parágrafo da Gênesis, livro da Gênesis ainda, tá? Mais um parágrafozinho, tá? Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve e quase sempre sentenciosa. Nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. O ímpar, né? Criatura ímpar. Difícil. Né? Então, eu vou correr. Se vir um cara perto de mim, eu vou olhar assim, opa, é aquilo que eu li no livro. Vou sair correndo, né? Tá temor? Mas já imaginou, eu não tenho mediunidade, não posso falar nada. Mas, sei lá, Imagina você sair correndo e o espírito correndo atrás de você. Tua carteira caiu, vem aqui. Não, deixa ela para lá. Agora, voltando ao conhecimento da casa espírita. Sobre esse assunto, bem poucas casas espíritas devem ter conhecimento. A gente quase não ouve falar. É verdade. A gente quase não ouve falar. Do Agênere? O indivíduo chega lá com esse problema,
Eu acho que bem poucas casas, bem poucos espíritas têm conhecimento para isso. Bem pouco. Hein, Roberto? Nós fizemos parte do Maria Vaz. Como é que eu vou citar? A gente chegava, já entrava direto, né, no circuito. Vamos usar a linguagem assim, que é no trabalho direto. Há casas espíritas, como, por exemplo, eu colaboro ali no Valqueire, na Rua Quiririm, Centro Espírita Rita de Cássia. Aí a dona Clarice, que é a dirigente, me perguntou: Jorge, como é que a gente pode fazer porque chegaram 2 pessoas aqui, a gente tem esse trabalho, mas devido à pandemia, fechou e tal, 2 médiums. Aí eu citei o seguinte: olha, já que você está estudando o livro dos médiums, a gente precisa ir passo a passo. Eu quero introduzir, eu quero levar, Clarice, a escrita, psicografia. E precisa retomar. Eu falei assim, mas tudo é metódico. Aí um assunto foi puxando ao outro, para chegar ao que o Roberto está comentando aí. Tem instituições espíritas de grande porte que o indivíduo com as faculdades assim tão em evidência, por exemplo, os médios que produzem a passividade mesmo, tá? Oriundo de outras casas, ou porque mudaram, a casa de lá se fechou, entre outras coisas, né? E procurando. E essas casas obrigam, é uma disciplina da casa, é norma da casa. Você tem que passar por um período X de estudos. E com isso, o que ocorre? A criatura, se não tem um equilíbrio, né, emocional, disciplina em geral, vou fechar, ela cai naquilo que já se foi citado, numa influência bem aguda, né? E com isso vai gerando distonia. Distonia que eu me refiro a uma influência, né? E passa da simples e pode chegar até uma fascinação, ou não, avança. Então, são entre os casos, porque nós médiums, né? Se nós não estivermos bem atentos, porque nós somos influenciados mesmo. Não tem essa de dizer que não, que é. Assim, o próprio Chico disse que era influenciado. Aí. Nós somos. Então, esse é o questionamento. Porque não tem... Eu sempre debati, quando eu frequentava os CREs, na época era CRE, né? Por que não há uma uniformidade de, por exemplo, o trabalho de passe na casa X, na casa Y, na casa J, na casa Z, na casa qual for? Por que os trabalhos esses de passividade não são iguais? Né? Eu aqui, na minha modesta concepção, eu nunca tive uma resposta, né, que me satisfizesse. Mas o alto sabe de cada situação. Então, aí por isso que nós, vou fechar, tá? A gente, muitos de nós, quando saímos, por exemplo, saímos do Maria Vaz e vamos integrar outro grupo, a gente sente uma diferença muito grande. Porque a metodologia do estudo é totalmente descolado aonde nós fomos formados. Os trabalhos mediúnicos, idem, da mesma forma. Então, competirá aquela pessoa que chega, né, aos poucos, fazer a sua avaliação, procurar o ambiente, enfim, para ir, aos poucos, né, se adequando a essa nova instituição. Eu, né, penso assim, como eu sou meio relaxado mesmo, eu vou me adequando em tudo quanto é lugar, eu chego logo, vou logo vendendo meu... Sou maleável, né? Sou sem vergonha mesmo, já vou chegando, mas... já está precisando de médio aí? Eu estou aqui, estou fazendo o quê aqui?
Tem pessoas que saem de uma casa para outra, chega numa casa e diz: ah, eu era médium, psicografava e tal. Ah, dá, então senta daqui, vem para a mesa, psicografa aí e tal. Tem outras não. Você era lá, mas aqui é diferente. Aqui é diferente, né? O Francisco de Paula ali na Tijuca são 4 anos de estudo, desde do Beabá até eles estudam tudo. Não tem diploma, não tem nada não, tá? É estudo, só estudo. Mas é uma equipe enorme de médios. O Leon Denis é 1 ano para cada livro. Agora, pelo que nós estudamos, 1 ano para cada livro, como é aquele de Irajá, como seria esse estudo? O que é que a pessoa vai aprender? O que é que a pessoa vai poder colocar em prática? É 1 ano. Humildade e Amor é 1 ano, o Leon Denis é 1 ano. Qual é o aproveitamento de estudo? O indivíduo tem que ter interesse em estudar em casa, procurar saber, procurar pesquisar, né? Fez algumas palestras lá no Maria Vaz do Eduardo Henrique. Ele fazia uns seminários ali no André Luiz, ali na rua Quixadá. Ele contou o caso de uma médium assídua numa mesa de mediunidade, mas resolveu, em determinado momento, ir aos Estados Unidos, fazer uma viagem lá, passou uma temporada ou foi trabalhar nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. Quando voltou, já veio prontinha para sentar-se à mesa. O Eduardo Henrique disse: não, aqui não. Você vai voltar a estudar, você vai voltar a se harmonizar no trabalho para depois sentar-se à mesa. Né? Não estou criticando Casa Maria Vaz, mas acontecia. Acontecia ali do médio sair, voltar quando quer, e sentar. Senta aqui, vem fulano, senta-se à mesa para trabalhar. Isso não está harmonizado. Então, essas coisas, você encontra essas diferenças em várias casas. Não existe uma uniformização dentro da doutrina. Todas as casas funcionarem da mesma maneira. O próprio Divaldo diz: cada um funciona da maneira que quiser. Né? No livro Diretrizes de Segurança, você vai encontrar a todo instante o Divaldo e o Raul dizer que cada um trabalha da maneira que quer. Se cada um trabalha da maneira que quer, sim, aí a coisa fica meio tumultuada, meio embaraçada. Não, a questão é isso, Roberto, a questão que eles falam isso, devido também ao nível, tá, evolutivo das pessoas, né? Aí, que a casa, a gente vê que há uma afinidade, né? Cada casa cria-se uma afinidade entre os, né, participam e, né, dentro dessa afinidade, dentro daquele nível, há uma organização. Por isso que há essa grande diferença entre uma casa e outra. Tem casa que já entra tipo assim, usa tipo, o senhor falou aí, Humildade de Amor, o Leon Denis, tipo escola, faculdade, né? Tem graduações, né? Não é crítica, né? Lá é assim, né? O Maria Vaz já é mais solto, né? Quer dizer, é de acordo com... Vê aqui o Bezerra, aqui é totalmente diferente de todo mundo, né, senhor Roberto? O senhor que conhece bem também, né? É um sim, ser Bezerra diferente. Também. É diferente dos outros. É diferente. Bezerra. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não deveria existir essa diferença. Por quê? Por que não deveria existir essa diferença? Eu moro na Penha. Estou acostumado com uma casa na Penha. Só que eu vou mudar para São João de Meriti. Chego lá, eu vou ver outro tipo de trabalho. Aí eu vou ficar na dúvida na minha cabeça, qual dos dois está certo? O da Penha ou de São João de Meriti? Essa coisa que tumultua a pessoa que, né? O de São João de Meriti, ele vai morar em Irajá, chega lá, na humildade já é diferente. Isso aí é que é o problema. A CERJ, veja bem, a CERJ foi mais tentou ser rigorosa. Nós assistimos aquele trabalho aquele lá. Estudo, foi? Aquele estudo lá. Manguinhos, né? Ali no... Isso mesmo. Eles tentaram ser diferentes.
Eles tentaram ser eles tentaram organizar tudo numa coisa só. Mas começou essa organização de uma coisa só, eles chegaram e já botaram o pé na parede. Não pode ter retrato do Bezerra, não pode ter retrato de Jesus, e impondo. E aí não deu certo. Eles não foram maleáveis de chegando e tentando organizar a coisa. Mas a vontade da Sérgio, a mentalidade da Sérgio, o pensamento da Sérgio era que fosse normatizado todos os mesmos centros usarem o mesmo sistema. Mas não deu certo. Houve um choque da Sérgio com a federação. A proposta do Bezerra, a nível de unificação, não seria assim, seria uma coisa, não entrar tão de sola, seria assim umas coisas bem moderadas. O ponto fundamental seria na área mediúnica, para uma unificação, não é? Na área, porque está quase que aproxima todas as casas, vou usar a unidade, tá? O nome comum é todos os centros, as cada unidade. Então, o médium que ele trabalha na outra casa, quando ele se deslocar, com o exemplo que o senhor citou, de uma casa para outro bairro, na área essa mediúnica, ele vai se adequar com mais facilidade, que vai atendê-lo lá no bairro onde ele vai. Ele não vai ter que se deslocar. Exatamente. Isso lhe favoreceria, não mexeria muito. Mas quanto à imagem, isso é por vir. Porque hoje o pessoal ainda traz muito ranço da igreja, né? O pessoal ainda traz o dogma do cabritinho, o carneiro, não sei, o cabra, cabrito, que o judeu lá matou, botou na porta de casa para o pessoal ir para o Egito. E acabou, hoje a gente ficou sabendo, há pouco tempo. A grande maioria que foi, não foi judeu que foi embora, não. Eram os miscigenados, eram egípcios que estavam cansados de sofrer com alguns hebreus. Ou melhor, judeu, né? Isso aí, porque o indivíduo chega de um lugar para o outro, ele já chega dizendo, eu sou médium, eu trabalhava na desobsessão, eu psicografo, eu sou vidente, e a casa acolhe aquilo como se fosse uma verdade legítima. E às vezes não é. E às vezes o que ele aprendeu na outra casa chega nessa dizendo que quando ele for estudar ele vai ver que é tudo diferente. Ele vai fazer comentário, mas lá não era assim. Mesmo espírita tem a língua solta, mas lá não era assim, aqui é. Então tem essas críticas, tem essas coisas que eu, no meu modo de ver, porque se você chegar no extremo sul da Bahia, todas as casas seguem o mesmo ritmo. Eu estou falando isso pelo extremo sul da Bahia, tá? Segue o mesmo ritmo, a mesma coisa. O desenrolar dos trabalhos é assim. A minha sede de trabalho era Itajaí, era Itamaraju, mas eu chegava em Itabuna, o trabalho era igual. Entendeu? O trabalho era igual. Em Teixeira de Freitas era igual, Itanhaém era igual. Então, quando o médico chegava lá, falava, pai, como é que é? Então acontecia isso. Agora, não é assim aqui, então a gente não pode fazer nada, não pode chegar e botar defeito na casa, botar defeito que a gente costuma botar mesmo. Isso aí, quem tem língua grande, bota mesmo. Eu não sabia. Quem tem língua grande, põe mesmo. Quem tem língua grande, põe defeito na casa dos outros. A última falação minha. Eu encontrei, quando o Afrânio nos convidou, falou, pô, Jorge, tem um centro ali, é muito bom, tal, vai lá para estudar lá e tal. Eu nunca fui, mas eu passei lá, olhei e tal, falei assim, vou chegar aqui, vou dar uma olhada aí e tal. CF, Marco Aurélio, para vocês devem também frequentado lá. Então, eu cheguei, eu falei, eu vou no sapato aqui, porque aqui, pelo que eu estou vendo, as coisas é diferente. Eu fiquei mais calado do que mudo e não falo tanto quanto eu falo aqui, né? Mas algumas coisas nós sabemos agora, que lá eles conhecem a obra do André Luiz a fundo, principalmente o Marco Aurélio, e quando fala
do livro O Sexo, né? Como é que é? Sexo e Destino. Sexo e Destino. E o livro da dona Ivone, eles sabem, ele abre lá o troço lá, como é que ele abre, memória fotográfica, sei lá, que não tem capítulo, não tem nada, ele vai lá, é aqui, e acha o troço, e você vai procurar, você não acha. Então, eu acompanhei o Marco Aurélio durante muitos meses no Bezerra, falando às quartas-feiras de tarde, na reunião de quarta-feira de tarde, sobre André Luiz, das obras de André Luiz. Pô, era um show. Aqui no Bezerra. Tibiriçá? Aqui, Bezerra e Tibiriçá? Marco Aurélio, toda quarta-feira à tarde, dava show nas obras de André Luiz. Show. Show mesmo. Ele tem um conhecimento que realmente... Ele tem um cérebro bem privilegiado, que é dele, conquista, e isso, né, ajuda e muito a todos nós. Durante alguns meses eu acompanhei o Marco Aurélio. Bom, Afrânio, vamos falar outra pergunta. Só falar uma coisinha. O Marco Aurélio começou na doutrina espírita, estudando o primeiro livro, a Gênese, tá? Foi diferente de nós. Vamos lá. 453. Bom, pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Sou médium? Tenho certeza que sou? Vamos lá. Nem sempre. Considero isso uma coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Aquela história que nós falamos aqui do agênere, né? Todos verificam, todo mundo é igual, né? Tá? Principalmente o que não tem consciência. E quem tem consciência cai nisso também, né? Então, é isso aí. Nem todos têm consciência que são médios, tá? Os que têm, que conseguem chegar até no caso, um espiritualista ou a doutrina espírita, realmente consegue se educar como médium, né? Ou pelo menos tentar se educar, tá? Então, a resposta é bem clara aqui, nem sempre. Mas, tá? Se a gente vê alguém comentar alguma coisa, fala, meu amigo, procura uma casa espírita e vê o que é que você realmente pode, né, ter, né? Pode ser que tenha mediunidade ou não. E tem gente que também é refratária a esse tipo de ideia. É médium, mas não quer saber disso. Então, cada caso é um caso. Mas, no geral, nem sempre a pessoa sabe que tem mediunidade. Vê o espírito, conversa até com ele. Tá? E se a gente for fazer um balanço, existem quantos milhões de espíritas no mundo? É irrisório. Né? Aqui no Brasil, acho que não chega nem a 5 milhões de espíritas e simpatizantes. Então nós já vamos partir de uma questão que o médium, com esclarecimento, não são muitos. Tá? É uma coisa muito interessante a gente pensar nisso. E não traz do passado qualquer conhecimento, porque Leigo, 150 anos é muito. O cara tem que ser muito bom para voltar a reencarnar em 150 anos. Começou lá com Kardec e está reencarnando. É difícil, hein? Alguém que é espírita hoje foi espírita no passado. No método, no livro dos médiuns, acho que é a questão 53. Eu acho que é o método, eu acho que é a lição 53, a lição 36. Meu Deus. 33. Ele coloca, né, o seguinte, que o observador criterioso, não vai dar para falar não, senão vai atrapalhar ele. Ele cita aqui algumas pessoas, o Roberto comentou aí, mas tem espírito, que o Kardec que coloca isso. Que ele observou que umas pessoas que não se dizem espíritas, mas elas frequentando lá a reunião, elas conseguem somatizar com muito mais rapidez do que alguns dos frequentadores. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que esse povo aí traz alguma coisa de vida anterior. Só isso, só. Está no livro dos médiuns, tá? Do método. Alguns que já observaram isso em outras reencarnações, né? Podem realmente trazer isso. Bom, mais alguma coisa sobre essa pergunta? Ou...
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Deu para entender? Consuelo, Cláudia saiu, né? Prima, está calada, está tudo bem? Quer acrescentar algo? Ninguém quer falar nada, hein? Então, Elisa, vamos para 454. Ah? Vou atender o telefone aqui. Vou atender o telefone Vai aqui. lá, Peraí. vai lá. A gente só tem 5 minutos, tá? Vamos ler pelo menos. 454 ou quer parar? Não, vamos lá, vamos ler. 5 minutos dá para ler. Uhum. Pergunta 454 do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? Sim. Veja bem, tem pessoas que realmente... vamos falar, tem uma diferença na questão do que está falando aqui, né? Aprecio as coisas, né? Aprecio as coisas com mais precisão. Digamos que a pessoa não tem aqui, não, eu vejo espírito, nada disso, mas tem algumas intuições diferentes de nós, entendeu? Parece que é mais inspirado, parece que, né? Aí vai falar sobre a questão aqui da presciência na letra A, né? Que parece que tem assim uma visão maior de algo que vai acontecer, até sente algum acontecimento. Há muito isso, que não tem essa mediunidade ostensiva. Mas não deixa de ser, como fala aqui, né, uma espécie de segunda vista, mediunidade. Tá? Eu conheço um cara que é interessante, ele não tem mediunidade ostensiva, não é espírita, eu não sei nem se tem religião. Às vezes, quando ele chega para mim e fala umas coisas interessantes. Hoje eu sonho. Né? Cara, hoje eu sonhei uma coisa assim, assim, assim. Eu sonhou com algum desencarnado, bati um papo com ele. Ele tem umas tiradas, né? Realmente parece ser mediúnica, né? E a resposta aqui vai nos falar sobre isso. Eu tenho esse meu amigo que teve AVC, que eu já comentei com vocês, ele ainda está de cama, mas está bem melhor, já está na fisioterapia, etc. Ele, o irmão dele, teve um desencarne muito complicado, foi atropelado por um ônibus, tá? E ficou a família toda naquele sentimento, isso há uns 20 anos atrás. Aquele sentimento horrível, que foi feio o negócio. E ele não tem mediunidade ostensiva. Ele disse que um dia estava lá na varandinha da casa dele, lá em Duque de Caxias, sentado, sentiu uma dormência. Aí ele sentiu que foi, eles falam arrebatado, né? Saiu do corpo, né? E foi para um lugar muito bonito, um jardim, mas muito claro, as plantas diferentes. Aí apareceu o irmão dele. Né? Apareceu o irmão dele, telefone. Apareceu o irmão dele, quer dizer, e bateu um papo com ele falando, olha, diz para minha mãe, aí para vocês, está tudo bem, eu tinha que passar para ele, não é médium, nem tem estudo espírita nenhum. E eu tinha que passar por esse falecimento muito difícil, né? Eu tinha que passar por aquele tipo de morte. Quer dizer, é isso que Kardec está perguntando aqui. Será que pode-se considerar um tipo de mediunidade? É a mediunidade do futuro, né? Vai ser a mediunidade do futuro. Né? A intuição está dentro disso. Mas vamos ver só a resposta, Elisa, para a gente, semana que vem, volta. Então, poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Olha a resposta. É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Ou seja, a alma está um pouco mais desprendida da matéria, né? Mais frouxa da matéria. É a palavra que a gente sempre usa. Né? E aí ele consegue, né? Essa pessoa consegue alcançar, tá? Sem ser um médio ostensivo, um médio de sentar em mesa, receber espíritos, falar com espíritos. Certo?
Então, vamos parar aí, Elisa. Já deu a hora, né? Semana que vem a gente volta a essa pergunta com mais detalhes. Tá bom? Com mais perspicácia. Mais perspicácia. Outra palavra difícil de falar. Eu acho que eu fui índio na outra encarnação, não consigo falar algumas palavras, não. Minha língua enrola. Na minha época não tinha fonoaudiólogo. Mas você não nasceu em Serra do Zé Moraes à toa, né? Ou viveu lá à toa, né? É verdade. Serra do Zé Moraes foi um descanso para minha infância. Isso. Primo, eu só queria fala. acrescentar que quem quiser mais minuciosamente saber sobre esse assunto, é só ir na Gênese, no capítulo 14, os fluidos, começando lá no item 2, do 22 em diante, que fala tudo sobre a vista espiritual psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, está bem explicadinho lá. Tá legal, tá aí a dica. Quem quiser estudar em casa, aí depois vamos ver se o pessoal estudou. Vamos arguir, é isso que fala? Arguir? Isso. Fazer uma estudou para saber quem leu, pelo menos deu uma lidinha na gente. Com direito a palmatório e tudo, né? Palmatório virtual. Virtual. Elisa, a Lourdinha já está comprometida, Elisa. Não volta. Ela já parou com isso. Vai sentir necessidade, aquela vontade, aquele impulso, vai fazer de novo, Elisa. É isso aí, eu vou sonhar. Olha só que maneiro, palmatório virtual. Não tem vela virtual, prece virtual, não sei o que virtual, tem palmatório virtual também. Ó. É isso aí. Eu acredito um pouco, não é muito, que essas coisas aconteçam mais frequentemente com pessoas intelectualizadas que olham isso por questão de cultura individual banal. Eles não olham, eu sou médio, e não faz alarde. É esse amigo seu. Sonha e tudo, mas ele não faz alarde. Ele é mais centrado. Isso aí deve acontecer com pessoas mais centradas, que olham aquilo com naturalidade. Porque quem não olha aquilo diz que é coisa do capeta, é coisa do diabo, que está me tentando, botando coisa na minha cabeça. Né? O cara que é mais intelectualizado, ele deve olhar isso de uma outra maneira, sem alarde, sem fazer grandes alardes, grandes confusões. Acredito eu. Ele é mais tranquilo mesmo. Me procurou, né? Você que é espírita, me dá um alô aqui e tal, né? Pois é, então. Quando eu comecei a falar muito com ele também, não me ensina mais não, que já está me ensinando. Ele até fala isso. Não me ensina muito, que me compromete muito, né? Alguém me faz a pergunta, quando ele estava perto de mim, ele falou, não deixa eu sair, senão é compromisso, não acerta essa resposta. Quer dizer, né? O pensamento dele, mesmo sendo brincando ou não, né? O pensamento dele realmente sabe que informação é compromisso, né? Conhecimento é compromisso. Muito sério. Né? Exatamente. Ele não quer o compromisso. Ele sabe que a coisa existe, mas ele não quer se comprometer. Né? Exatamente. Ele pode não ser até tão inteligente, ter tanta cultura, mas é racional. Bem racional. Tem essas coisas também. Né? É verdade. Consuelo, quer comentar alguma coisa? Tem mais alguém aí que eu não estou... Dona Luz está aí? Não, por mim está tranquilo. Estou aqui sim, ouvindo tudo. Está tudo bem, Dona Luz? Tranquilo? Está tudo bem sim. Tem nenhuma gênero aí com a senhora aí não, né? Acho que eu tenho sim uma Gênese, sim. Não tenho certeza, vou procurar, mas acho que eu tenho. Não, estou falando do espírito agênere. Algum espírito materializado do seu lado aí. Não sei. Ele faz assim, né? Deixa ele longe de mim, né? É bom sim, não quero perto de mim, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Frânio. Esse agente, qualquer um pode ver, né? Isso, mesmo sem ser médium, não é isso?
Isso. Entendi. É uma materialização, né? É Esse seria interessante. como um anjo enviado para ajudar a pessoa que precisa na hora, a família, ou durante um É. tempo, né? Tá. Não, pode ser Aí perfeito, ele pode é ser chamado, imperfeito, hein, tá? Fran? Tá. Ele é chamado de Oi? agênero. É a gente porque ele não foi, é uma pessoa que não existe, não foi gerada, mas para a gente é uma pessoa, é um ser, né, encarnado que nem nós está ali do nosso lado, conversando com a gente, agindo conosco, né? Não, se vocês puderem ler o livro de Tobias, é pequenininho, está na Bíblia, no Antigo Testamento, né, vocês vão entender e vão ver que como tem ensinamento esse livro, tá? É bem Tobias? espiritualizado esse livro. O livro de Tobias, tá? Muito espiritualizado esse livro. É muito espiritualizado mesmo. É muito bom. Eu gostei da leitura. São 3 ou 4 folhas só, quer dizer, é rápido. Né? Eu li ontem à noite. Tá? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Sexta-feira é normal ou não? Como é que é? Para mim, normal. E vocês? Para mim, Eu estou liberada, para mim estou tranquilo. Então tá bom. Estão todos convidados. Quem puder vir na sexta, né? Pega A o Uber e princípio, vem. Não perde, não. Hein? a princípio tá tranquilo, não tem nada. É, Então, para mim vocês também. peguem o Uber e venham. Por favor, não faltem. Venham com engarrafamento. Uber. Ai, cada um na sua casa, né? Então, tudo bem, tá? Sexta-feira no Mundo Maior, tá? Nós estamos agora sobre, no caso, Marcelo, tá? mundo Tá maior. joia? Capítulo 8, né, senhor Roberto? Capítulo 8, eu acho. 8. Capítulo 8, tá bom? Então, até sexta-feira eu vou parar a gravação. Já devia ter parado antes, rapaz.